Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Unipar. Hoje estão presentes Rodrigo Canaval, CEO, e Alexandre Jerussalmy, CFO, diretor de Relações com Investidores, e a equipe de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation, e para aqueles que ouvem a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação está disponível para download na plataforma e no site da companhia em ri.unipar.com. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unipar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Alexandre Jerussalmy, que iniciará a apresentação. Por favor, Jerussalmy, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos ao nosso call trimestral sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025. Lembrando que o material já está disponível no nosso site de RI e que os números da apresentação excluem os efeitos da regra contábil IAS 29 aplicada sobre economias hiperinflacionárias, como ainda é o caso da Argentina. Começando então pelos destaques do trimestre, os desafios externos continuam similares aos dos trimestres anteriores, pressionando aí as nossas margens e colocando à prova a nossa capacidade de superação. Então, o ciclo petroquímico segue em baixa, com preços em queda e margens historicamente baixas, consequência de um persistente desequilíbrio entre oferta e demanda global. E no trimestre, as referências internacionais do preço de PVC e soda caíram respectivamente 5% e 11%. Tivemos também o desafio do fluxo de PVC importado no mercado brasileiro, que continua em níveis historicamente altos, e nesse trimestre houve a origem principalmente da Colômbia e do Egito. Também tivemos o nível de curtailment definido pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, a nossa energia elétrica autoproduzida no Brasil, que seguiu em nível alto no trimestre, tendo atingido 17%. E o mercado interno da Argentina segue enfraquecido, tanto para PVC quanto para soda, reflexo da atividade econômica da Argentina, que segue desaquecida diante das reformas macroeconômicas do governo Milei. E por outro lado, pessoal, a Unipar tem demonstrado uma resiliência frente aos desafios em geral, por meio, por exemplo, de um portfólio de vendas predominantemente composto por produtos químicos, que representaram 60% da nossa receita líquida e 84% do volume de vendas no trimestre, grande parte dos quais não estão expostos ao ciclo petroquímico, e também por uma concentração de vendas nos mercados locais do Brasil e da Argentina, onde estão nossos parceiros comerciais estratégicos para quem oferecemos uma solução logística e de atendimento diferenciados. Adicionalmente, pessoal, fizemos uma reestruturação aqui do perfil de dívida da empresa, proativamente, com alongamento de prazo e redução de custos, e comentaremos mais à frente sobre esse tema. Como resultado, nosso EBITDA ajustado recorrente atingiu 266 milhões no trimestre, 14% maior do que o mesmo período do ano passado, com margem de EBITDA de 20%. Nosso lucro líquido foi 107 milhões de reais e nossa geração operacional de caixa alcançou 269 milhões no trimestre. No EBITDA acumulado do ano, atingimos 927 milhões de reais, que foi 52% maior do que o mesmo período do ano passado.
E em relação à nossa posição de liquidez e perfil de dívida, fechamos o trimestre com uma posição de caixa de 1,7 bilhão de reais, suficiente para cobrir 47 meses de amortização de dívidas, e nossa dívida atingiu um prazo médio de 76 meses, com 90% vencendo depois de 2029. Nossa alavancagem financeira, medida por dívida líquida EBITDA, fechou o trimestre em 1,12 vezes. Em relação ao desempenho operacional, na próxima tela, fechamos o trimestre com uma taxa de utilização de eletrólise consolidada de 77%, sendo 80% no Brasil e 67% na Argentina. E tanto no Brasil quanto na Argentina, realizamos uma gestão ativa do nível de produção diante das demandas dos mercados locais, o que nos levou, por exemplo, em alguns momentos, a reduzir o nível de operação no trimestre, especialmente na Argentina, para fins de controle de nível de estoque. Com relação à energia autoproduzida no Brasil, alcançamos 63% no trimestre versus 54% no trimestre anterior, com um nível de curtailment estabelecido pelo ONS de 17% versus 22% no trimestre anterior. Lembrando que a energia é um dos principais insumos da Unipar, e temos parcerias de autoprodução em 3 unidades geradoras, 2 eólicas em sociedade com a Auren e uma solar em sociedade com a Engie, e o efeito do curtailment no nosso resultado é uma perda do benefício do autoprodutor, que acaba afetando negativamente o nosso EBITDA por meio de um aumento do custo de energia. O mês de setembro, no entanto, já teve um desempenho melhor do que a média do trimestre, com energia autoproduzida no Brasil atingindo 70% e um curtailment tendo reduzido a 11%. A receita líquida do terceiro TRI de 25, na tela 6, foi em linha com o trimestre anterior, por conta de um volume maior de vendas em soda, de 7%, e de PVC também, em 4%, que compensou os efeitos negativos da queda dos preços internacionais de soda e PVC, de 11% e 5%, respectivamente, como comentado anteriormente, e da valorização do real de 4% versus o dólar no trimestre. Lembrando que o real valorizado impacta negativamente as nossas receitas consolidadas, que são majoritariamente atreladas a dólar. A produção e comercialização de clorados se mantém como foco estratégico aqui da Unipar, pessoal, por ser um segmento de negócios não exposto ao ciclo petroquímico, com um valor agregado mais alto e onde a Unipar tem uma escala diferenciada em relação aos concorrentes. Passando para a próxima tela, vemos a evolução do nosso custo de produtos vendidos, que esteve praticamente em linha de um trimestre para outro, apesar do aumento do etileno comprado pela Unipar e do aumento de volume de vendas de soda e PVC. E isso foi possível principalmente por conta do menor percentual de curtailment na autoprodução de energia do Brasil em relação ao trimestre anterior, apesar de que ainda continua num nível alto, pelo efeito da desvalorização do peso argentino em relação ao dólar, de 16% no trimestre, pela redução de custos fixos, resultado de uma série de iniciativas implementadas desde o ano passado. Vocês vêm acompanhando aí os efeitos trimestre a trimestre. Essas iniciativas foram implementadas principalmente na Argentina e incluíram, por exemplo, uma reestruturação organizacional. E também tivemos o efeito positivo da excelência operacional aqui da Unipar, que é evidenciada pela captura de coeficientes técnicos industriais em níveis bastante competitivos. Seguindo para a tela 8, temos um comparativo entre os EBITDAs trimestrais. Então, começando pelo comparativo entre o terceiro TRI e o mesmo TRI do ano passado, houve um aumento de 14% em decorrência de um maior volume de soda e clorados, compensando a queda de 15% nas vendas de PVC. E um menor nível de custos fixos, resultado da implementação das iniciativas que eu comentei há pouco, que tem também gerado um efeito positivo aqui no EBITDA. Em relação ao segundo TRI, tivemos no terceiro trimestre uma queda de 13% no EBITDA, principalmente pelos efeitos negativos da valorização do real no nosso EBITDA e também das reduções de preços internacionais de soda e PVC. Em relação ao lucro líquido, pessoal, na próxima tela, fechamos o trimestre com 107 milhões de reais e o acumulado de 9 meses atingindo 489 milhões de reais, o que representa uma margem líquida acumulada no ano de 13%.
Olhando para a remuneração dos acionistas até aqui, já distribuímos 650 milhões em dividendos e recompramos 1,2 milhão de ações no mercado, equivalente a 63 milhões de reais, e tudo isso sem abrir mão da rigidez financeira. Na tela 10, trazemos a nossa evolução de saldo de caixa. Tivemos no trimestre 269 milhões de geração de caixa operacional, beneficiada pelo nosso mix de vendas e concentração em nossos mercados locais, como comentado anteriormente, um CAPEX de 281 milhões, que incluiu 142 milhões direcionados ao nosso projeto de modernização tecnológica em Cubatão, uma captação líquida de 514 milhões e a distribuição de dividendos de 400 milhões, resultando num caixa de 1 bilhão 720 milhões de reais, suficiente para cobrir 47 meses de amortização de dívidas. E na tela seguinte, temos o nosso perfil de dívida, com uma dívida líquida de 1,6 bilhão de reais no final de setembro, uma alavancagem de 1,12 vezes e um prazo médio de dívida de 76 meses, com 90% da dívida vencendo somente depois de 2029. 74% da nossa dívida é composta por emissões de debêntures no mercado brasileiro e praticamente todo o restante é composto por financiamentos com o BNDES, com o Banco do Nordeste e por uma estrutura com garantia da Euler Hermes, que é a agência de crédito e exportação alemã. Esse nosso perfil de dívida melhorou significativamente em relação ao segundo trimestre desse ano, com a nova emissão de debêntures de 900 milhões realizada em julho, que inclusive foi a maior da história da Unipar, e teve séries de 7 e 10 anos, além de desembolsos das linhas de financiamento do BNDES e da conclusão dos desembolsos do financiamento garantido pelo Euler Hermes. E com isso alcançamos então um perfil de dívida que nos oferece tranquilidade para os próximos anos e próximos passos aqui da Unipar. E agora passo a palavra ao Canaval, que dará sequência à apresentação. Obrigado a todos, voltarei para a sessão de perguntas e respostas. E é isso, Canaval, é com você. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, pela apresentação dos resultados. Agradeço também a presença de todos nessa teleconferência. Como apontado, os cenários seguem desafiadores, tanto no Brasil quanto na Argentina. E neste contexto, a Unipar manteve sua disciplina operacional e financeira, o que nos permitiu preservar o foco na execução, na eficiência e na entrega de resultados resilientes. Do ponto de vista estratégico, nossos principais projetos de investimento seguem em execução, alinhados às melhores práticas de sustentabilidade e voltados a aumentar a eficiência, flexibilidade produtiva e valor agregado ao portfólio. Em Cubatão, avançamos para a fase final do projeto de modernização tecnológica. A implementação da tecnologia de membrana permitirá uma redução de cerca de 18% no consumo de energia, além da diminuição de resíduos e emissões. Um avanço importante na nossa jornada de descarbonização e competitividade. Já em Santo André, seguimos com projetos, nos quais destaco a ampliação de capacidade em 15% de cloro e soda, ganhando flexibilidade na produção de clorados e PVC, além de ampliar a disponibilidade de soda para o mercado. O início desta operação está previsto para o segundo semestre de 2026. Temos ainda a expansão da capacidade de PVC emulsão, um produto de maior valor agregado, com conclusão prevista para o final deste ano. Com essa ampliação, aumentaremos em cerca de 25% a capacidade atual de produção de PVC emulsão. Esses dois projetos estão alinhados à nossa agenda de longo prazo, que combina competitividade, sustentabilidade e geração de valor. No âmbito regulatório, tivemos um avanço relevante esta semana passada. A atualização do PRESIC seguiu para análise do Senado Federal. Trata-se de um instrumento essencial para restabelecer condições de competição justa, diante, principalmente, do aumento de importações com práticas de dumping.
é fundamental que a indústria brasileira, em parceria com as autoridades, siga fortalecendo mecanismos de defesa comercial e avançando em políticas públicas que promovam a competitividade. Seguimos com um time engajado, ativos robustos e rigidez financeira, o que nos permite manter resiliência frente ao ciclo de baixa e aos desafios conjunturais. Nossa estratégia permanece consistente, com foco no aumento da competitividade futura e na geração de valor sustentável. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a Raquel, que irá conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Canaval. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando nome e empresa. Nossa primeira pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Por favor, Regis. Oi, pessoal, Canaval, Alexandre, obrigado pela apresentação, boa tarde. Se puderem talvez comentar um pouco sobre a intenção talvez da empresa de fazer anúncios ainda de dividendos antes do fim do ano em função das mudanças previstas aí em tributação, não sei se isso faria sentido para vocês ou não. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, vocês já descreveram um pouco os projetos, se a gente puder talvez fazer um cronograma assim, desse faseamento do CAPEX, explico a motivação da pergunta. A gente viu um incremento de dívida nesse trimestre, que eu entendo é muito motivado, além do pagamento de dividendos já realizado, pelo desembolso maior de CAPEX, dado essa fase de maior investimento, tanto na modernização da planta de Cubatão, como depois no novo eletrolisador, né? Então, enfim, se puderem comentar aí como que é essa distribuição temporal e como é que a gente deve esperar, talvez, essa curva de geração de caixa. Obrigado. Oi, Regis, boa tarde. Jerusalém aqui falando, obrigado aí pelas perguntas. Vou começar então com o tema dos dividendos que você comentou, né? De fato, do nosso lado aqui, assim como imagino todo o mercado, estamos acompanhando aí com muita atenção os passos aí de aprovações das reformas aí do governo. Do nosso lado aqui, é o que eu sempre digo, a empresa tem uma preocupação muito forte com qualquer tipo de movimentação relacionada a dividendos, vis-à-vis manter a rigidez financeira, a alavancagem sob controle e etc. Então, nesse sentido, de fato, por enquanto não tem nada de concreto a adiantar, mas sim uma atenção aqui do nosso lado a toda a movimentação de aprovação das reformas. Lembrando que a gente já aprovou nesse ano 650 milhões de reais de dividendos, né, dos quais 400 milhões foi agora em agosto e 250 em abril. E lembrando que o dividendo de agosto foi majoritariamente como uma antecipação dos resultados aí do ano de 2025. Falando sobre CAPEX, né, e projetos, de fato, esse movimento que aconteceu nesse trimestre já era esperado e já foi adiantado aqui pela equipe ao longo do ano. Então, nós estamos praticamente finalizando o maior ciclo de CAPEX da história aqui da Unipar. O maior projeto que está em fase de conclusão é justamente o projeto de Cubatão, modernização tecnológica da eletrólise, né, migrando as tecnologias de mercúrio e diafragma para a tecnologia membrana. Esse é um projeto de cerca de 200 milhões de dólares que a gente está concluindo, dos quais cerca de 90% já foi inclusive desembolsado, razão pela qual a gente teve aí um aumento nesse CAPEX do terceiro TRI e, consequentemente, levou a um aumento da nossa dívida bruta e, consequentemente, dívida líquida também. Então, nesse TRI, a gente teve, além do tema do CAPEX, como eu já adiantei, o tema dos dividendos, e foram elementos aí que impactaram negativamente a nossa alavancagem, mas do lado de cá já era plenamente esperado. Daqui para frente, o que a gente pode esperar é a sequência de projetos estratégicos que estão em curso, né? Então, os principais nós adiantamos aí na apresentação, que é justamente a expansão de capacidade da nossa planta de PVC emulsão,
e também um investimento em um 8º eletrolisador ali na planta de Santo André, que vai dar para a gente uma flexibilidade, inclusive na produção de clorados, caso o mercado de clorados, por alguma razão, fique mais atrativo do que o mercado de PVC e vice-versa. Então, isso vai fazer com que a nossa resiliência em termos de geração de caixa na planta de Santo André fique mais forte. Mas o que vocês vão ver, de fato, no ano que vem, com base naqueles projetos que seguem em curso, é um nível de CAPEX muito menor do que o nível de CAPEX que nós tivemos aí nesse ano. Obrigado, Jerusalém. Estou entendendo que esse nível de CAPEX muito menor é assim, pode ser menos da metade, né? Só para entender aqui mais ou menos a ordem de grandeza dos movimentos. A gente acaba não dando um guidance necessariamente sobre isso, Regis, mas sim, é um nível significativamente menor. Perfeito, obrigado. Imagina. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão ou enviar por escrito através do Q&A. Só um instante. Regis Cardoso, da XP, mais uma pergunta? Oi, pessoal, obrigado. Se me permitirem aqui mais um outro tema de interesse é o efeito da precificação depois da implementação do antidumping. Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Regis, o tema da precificação do antidumping, a Unipar vem implementando essa nova precificação em virtude do antidumping, mas vale lembrar que o mais importante nesse momento é olhar a demanda brasileira, né? Que segue, de certa maneira, arrefecida, dado a taxa de juros, a menor utilização de PVC e altos estoques no mercado. Então, a implementação full do antidumping, no meu ponto de vista, ela fica bem postergada no tempo, dado ao tema da demanda vigente. Obrigado pela pergunta. Perfeito, obrigado. Temos uma pergunta do Ricardo Rosino. Boa tarde. Como a Unipar se vê no horizonte de 2 a 3 anos? Ricardo, boa tarde, obrigado pela pergunta. A Unipar vem fazendo os deveres de casa e trabalhando na sua agenda de competitividade. Em 2 ou 3 anos, eu vejo a Unipar capturando os frutos dos atuais projetos. Como o Alexandre Jerussalmy bem disse, a gente está no maior ciclo de CAPEX na empresa, mas nós vamos colher o fruto do CAPEX nesses anos vigentes. Vale lembrar que o mercado do saneamento segue numa agenda importante e acelerada, e a Unipar é a empresa que se posiciona como grande fornecedora desse mercado. Então, eu vejo um horizonte de 2 ou 3 anos, uma empresa competitiva e aí crescendo organicamente dentro do mercado de saneamento. Muito obrigado pela pergunta, Ricardo. Plantas, etc. Temos uma pergunta da Agora vai Lorena Capellini. Como vocês estão mantendo a sinergia com a Auren para o uso de energia renovável das fábricas da Unipar? Existe alguma nova visão da empresa em expandir isso? Lorena, obrigado pela pergunta. Acho que vale destacar, Lorena, nesse atual momento sobre o uso de energias renováveis no Brasil, a grande discussão do tema de curtailment, né? O tema do curtailment tem reduzido a disponibilidade de energia renovável no Brasil. É um tema que vai à discussão no Congresso Nacional para se ajustar a novas regras para bom uso. Então, nesse momento, na Unipar, o grande tema é como maximizar o uso da atual capacidade existente e, sim, olhar se há novas oportunidades para expandir isso no momento número 2. Obrigado pela pergunta, Lorena. Recebemos a pergunta do Eduardo Muniz, do Santander, por escrito. Poderiam passar uma perspectiva dos spreads para clorados, soda cáustica e PVC para o quarto trimestre de 2025 e para 2026? E o que esperar em relação a volumes e demanda para o mesmo período?
Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Então, começando aqui por PVC e soda, que são produtos em que nossos preços aqui seguem a referência internacional. Então, tivemos aí uma redução do preço internacional, tanto de PVC quanto de soda, no terceiro TRI. O mercado segue com referências pressionadas agora no quarto TRI. E em termos de demanda, o que a gente tem visto isso ao longo do ano é que a demanda de PVC no mercado brasileiro também tem sido afetada, principalmente no segmento de construção civil, pela taxa de juros, obviamente, que segue em patamar elevado. Então, para o quarto TRI e para 2026, tanto para PVC quanto para soda, não vemos, por enquanto, uma melhora estrutural em termos de perspectivas, mas é claro, o que a gente viu, por exemplo, nesse ano de 2025 pode acontecer de novo, que é por exemplo, algumas capacidades de produção de soda tendo sido paralisadas por algum momento em mercados que não o brasileiro, e isso eventualmente pode afetar positivamente, de uma maneira esperada, o nosso mercado aqui, a nossa referência internacional, mas por enquanto não é o nosso cenário base, tanto para o quarto TRI quanto para 2016. E para clorados, o que nós vemos é uma demanda um pouco mais estável, lembrando que grande parte da nossa venda de clorados é direcionada para segmento de saneamento, tratamento de esgoto, higiene e limpeza, que são segmentos muito resilientes em relação à atividade econômica, não tem efeito de demanda relacionado à taxa de juros, também não temos o efeito negativo do ciclo petroquímico. Então, de fato, para esses produtos derivados de cloro, que basicamente são o ácido clorídrico, o hipoclorito de sódio e o cloro, nós temos aí tanto uma demanda quanto um nível de preços bem mais estável do que no caso de PVC e de soda. Então, a perspectiva para o quarto TRI e para 2026 é de uma estabilidade também. Lembrando que, como o Cannaval bem comentou, nós estamos aqui muito bem estruturados para surfar a onda de novos investimentos de saneamento, tanto no atendimento de clorados para as empresas e para os investimentos relacionados a saneamento, quanto para fornecimento de PVC nos investimentos que demandem tubulações. Então, esse também pode ser um upside, a depender dos ritmos de investimentos para 2026 e para os próximos anos. Temos mais uma pergunta por texto do João Almeida. Pessoal, boa tarde. Queria entender como a gente pode pensar uma geração de caixa steady state da Unipar após esse ciclo de CAPEX, assumindo também um ciclo normalizado de commodities. Se puder fazer uma segunda pergunta, se vocês puderem explicar um pouco mais sobre a taxa de utilização da eletrólise nesse trimestre e as perspectivas para frente. Obrigada. Obrigado, João, pela pergunta. Olha, a gente, como eu comentei antes, não dá guidance para os próximos períodos. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a geração de caixa deste ano foi uma geração de caixa pressionada pelo ciclo petroquímico, como todos nós comentamos há pouco, que fez com que o spread ficasse comprimido por uma questão de, principalmente, queda dos preços das referências internacionais. A gente teve também, principalmente agora no terceiro trimestre, um efeito negativo da apreciação do câmbio aqui no Brasil. E temos também os desafios relacionados à Argentina, tanto do ponto de vista de demanda quanto do ponto de vista de câmbio valorizado que aconteceu ao longo do ano. Então, se você considerar que então esses fatores pressionaram nossa geração de caixa do ano, você pode ter uma ideia de que quando esses fatores forem, de certa forma, aliviados, nós poderemos, de fato, ter uma geração de caixa aí maior do que a geração de caixa que tivemos nesse ano. Outro aspecto que vai contribuir também para que a gente tenha uma geração de caixa melhor, mais resiliente, é a conclusão da modernização tecnológica de Cubatão, que deve trazer também
uma maior confiabilidade técnica para a planta como um todo, além de trazer um benefício econômico, que é o benefício de consumo de menos insumos para uma capacidade nominal praticamente igual. Então, estou falando basicamente de um consumo menor de energia elétrica, em cerca de 18%, e de um consumo menor também de vapor. Posto isso, o que a gente enxerga é que a Unipar está cada vez melhor posicionada para atender o mercado e para capturar os ganhos quando o ciclo petroquímico de fato aliviar, quando a demanda se normalizar um pouco mais, inclusive para o segmento de PVC, e consequentemente, geraremos um caixa adicional nesse sentido. E com relação ao CAPEX, como eu comentei para o Regis um pouco antes, a gente acaba não dando um guidance relacionado a CAPEX, mas, por outro lado, dá para ter uma ideia de que teremos um CAPEX bem menor, pelo menos do ponto de vista de perspectivas em relação aos projetos em andamento até agora, do que foi nesse ano. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma geração de caixa no próximo ano que contribua aí inclusive com o índice de alavancagem. Obrigada, Gersalme. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Rodrigo Canaval para as considerações finais. Obrigado, Raquel. Obrigado, Gerussalme, por todas as explicações. Obrigado a todos pela participação nessa call. Gostaria de reforçar que, mesmo diante de um cenário desafiador no qual estamos vivendo, de alta taxa de juros, de uma apreciação do real ante ao dólar que impacta os resultados da Unipar, numa demanda arrefecida de PVC, nós tivemos resultados excelentes que comprovam aí o resultado dos nossos projetos e a resiliência da Unipar diante de todo esse cenário. Vale destacar que a indústria química precisa trabalhar na sua agenda de defesa comercial, e aí agradeço o apoio das associações, e nesse caso na Biquim, que nessa semana passada tivemos a aprovação na Câmara de Deputados do nosso projeto PRESIC, que vai impactar positivamente tanto a capacidade da empresa em promover sustentabilidade, tendo recursos para aprovação de futuros projetos. Espero agora que no Senado Federal esse projeto também caminhe em boa velocidade e tenhamos boas novidades logo. Muito obrigado a todos. Uma vez mais agradeço à Unipar, ao time da Unipar pelos resultados excelentes e sucesso agora nos resultados do quarto quarto de 2025. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.